Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente homenagear essas mulheres incríveis que estão aqui e algumas outras que infelizmente não puderam comparecer, mas serão mencionadas, né, ao final da nossa homenagem, do nosso lançamento. O nosso livro, ele tem previsão para sair agora no segundo semestre. Vai ficar lindo, com certeza. Várias histórias emocionantes, impactantes, inspiradoras. E eu quero agradecer por vocês terem topado esse projeto maravilhoso, que com certeza impacta a vida de outras mulheres, inspira e motiva, né? Porque muitas vezes a gente está numa situação que não vê saída. Mas quando a gente olha para uma outra mulher que já passou por aquilo ou já passou por outros percalços, outros desafios e conseguiu superar, a gente se empodera, a gente toma mais coragem, a gente respira assim com mais vontade de fazer dar certo. E eu acho que isso faz toda a diferença. Por isso é um projeto que eu tenho muito carinho por ele. E eu queria começar então a trazer alguns spoilers do nosso livro, chamando a Andrea para falar um pouquinho da história dela. Andrea, você tem 10 minutinhos para contar o que é que o nossa leitura vai ver no livro sobre a sua história, quais foram os desafios, quais foram as superações que você trouxe para compartilhar com a gente, e você pode também, e deve, né, claro, se apresentar, falar o que é que você faz, quem é você, e depois você aborda aí, traz um spoiler para a gente. Pode abrir o áudio. Tá bom, um minuto. Tá me escutando? Estou sim. Pronto, boa noite. É um prazer imenso ser convidada pela Ana Paula Carol Melo para participar desse projeto incrível de mulheres incríveis. Eu sei que aqui eu tenho muito a somar com vocês todas aqui. Assim, me sinto lisonjeada em compartilhar um pouco da minha história, da minha inspiração. Eu creio que cada um de vocês tem uma história maravilhosa para agregar dentro desse livro. E eu creio que, assim, muitas mulheres vão ficar impactadas com cada história nossa sobre as superações. Então, assim, quando eu recebi esse desafio, que para mim é um desafio, porque quando a gente fala um pouco da dor nossa, né, a gente quer esquecer, né, e tudo, e eu disse, ai, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? E, assim, eu comecei a escrever no papel e jogava vários papéis, resumindo. Para mim foi um desafio muito grande, porque quando a gente começa a falar do que a gente passou, ainda fica aquela coisa, né? Aquela ferida, aquela dor, a gente lembra o passado, as narrativas, apesar do que eu vivi, ainda estou vivendo algumas coisas ainda, né? Isso é muito impactante, mas através disso eu encontrei o meu propósito, que é ajudar mulheres, né? Vou me apresentar, meu nome é Andréa Maia, sou mãe de gêmeas lindas, Liz e Laís, adolescentes, 16 anos. Sou empresária no ramo de atividade de cafeterias em aeroportos, e também trabalho com eventos, amo gestão, amo pessoas, adoro empreender, herdei esse nato do meu pai, né? E eu falo até um pouco dentro do prefácio do livro, falando assim, né, no meu capítulo, falando um pouco que eu herdei essa parte de empreender do meu pai. Então, assim, no livro eu falo de uma história, de uma dor, do que eu passei no meu relacionamento com meu ex-marido, de todas as de tudo que eu passei, de tudo que eu fui enfrentar, né, com as minhas filhas, e assim, das superações, porque às vezes a gente acha que não é impossível a gente superar, que é impossível a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue, mas assim, o que eu resumo dentro desse capítulo é sobre a questão da coragem e da fé, né? Eu falo muito da coragem e da fé, porque não adianta só a gente ter aquele sonho, né? E aquela vontade, mas se a gente não tiver coragem e ter aquela perseverança da fé e acreditar que vai dar certo, vai acontecer, isso acontece, é mágico, né? E assim, e Deus ele honra através quando a gente está em movimento. Eu descobri no decorrer da minha história, que até hoje que eu estou passando, que Deus ele vai dando, ele só quer dizer assim, filho, vai,
na tua direção, se movimenta, que eu vou te dizer onde tu vai chegar. E ele vai criando oportunidades no decorrer da nossa estratégia para colocar pessoas certas, no lugares certos, conexões certas, para levar no destino que ele quer levar a gente. Porque Deus, ele é um Deus de abundância, ele quer o melhor para a nossa vida. E no capítulo eu falo da minha conversão, que eu conheci Jesus não só de ouvir falar, mas de ter uma intimidade com ele, de conversar com ele assim, ó Deus, pelo amor de Deus, o que o Senhor está querendo comigo? Entendeu? Assim, de ter aquela intimidade, de descobrir aquela força que a gente tem interior, que toda mulher tem essa força interior, aquela fortaleza, que assim, eu não sabia que eu tinha essa fortaleza toda, de passar por traições, de minhas filhas passar a vida toda com a alienação parental de uma ex-sogra, de um pai, de ele ter tomado meu ex-marido todas as minhas condições financeiras, destruir todos os meus sonhos, de eu passar por uma violência doméstica, não só não foi física, mas aquela violência psicológica que é a pior, que você fica totalmente destruída emocionalmente, onde você não acredita mais quem você é, que você não acredita mais no seu potencial. E, assim, realmente eu vivi 10 anos desse relacionamento praticamente sem sonhos, ele destruiu todos os meus sonhos. E o que aconteceu para eu virar essa chave, transformar minha dor em oportunidades, foi um dia que uma amiga, por isso que eu digo que Deus, ele usa pessoas para realizar nossos propósitos, ele usa gente, conexões, isso aqui é um propósito, eu creio que isso aqui é um propósito. E cada um de nós temos um propósito que vai impactar muitas mulheres através de cada história de vocês aqui dentro desse livro, entendeu? Então, através da minha história, eu descobri que o meu propósito é ajudar mulheres, levantar mulheres, de dizer que elas podem, que elas conseguem. E foi através de uma amiga que ela me deu uma oportunidade para eu voltar ao mercado de trabalho, de trabalhar com folheados, e dos folheados deu a oportunidade para eu montar uma feira. E dessa feira, eu virei a própria dona da feira. E ser exaltada, hoje entrar no mercado de trabalho, Deus abrindo portas, eu cada vez mais, como é que eu posso dizer, me estabilizando no mercado, voltando no mercado, né, profissional, e assim, tudo pela minha coragem, pela perseverança, e tudo tinha para dizer, você não vai dar certo, não vai dar certo. E detalhe, gente, eu fazendo e as coisas dando errado, eu acreditando e galgando, entendeu? Ao ponto de, assim, é incrível como Deus faz as coisas acontecer de uma forma sobrenatural. E, assim, eu falo sobre isso, que a fé, ela me motivou, e a coragem para eu chegar ao meu objetivo, onde eu estou. Hoje eu faço uma das maiores feiras do Cariri, que é a Feira Ceará Gera Negócios, onde ele me deu essa feira, que foi o próprio Deus me deu essa feira, onde eu levo vários empresários de toda aquela região do Cariri para divulgar seus negócios. Através dessa feira eu descobri o meu potencial em relação a empreender cada vez mais, a fazer conexões, descobrir que eu tenho essa habilidade de conectar, de fazer network, de fazer conexões com pessoas, e assim, que estava tudo apagado dentro de mim. E assim, descobri um propósito, onde hoje eu sou vice-presidente de um instituto chamado Reviva, onde eu ajudo mulheres, eu sou de uma comissão de mulheres vítimas de violência doméstica, entendeu? Então, assim, é muita coisa boa que Deus faz na vida da gente. E, assim, hoje eu vejo as minhas filhas com tudo que elas passaram, mas são equilibradas elas, porque ela tinha uma mãe que orava, uma mãe que perseverava em fé, em coragem, entendeu? Então, assim, tudo isso motiva. E hoje eu quero ser inspiração para outras mulheres, eu quero ajudar. O que fez eu sair desse fundo do poço, onde meu ex-marido, gente, me tirou tudo. Ele me tirou o meu sonho, ele tirou a expectativa de eu ter o meu negócio. Minha casa onde eu morava, eu assinei ele trabalhava muito nas minhas emoções, ele fez eu assinar uma casa, onde essa casa que a gente morava era no condomínio aqui de Fortaleza, um condomínio de luxo, e ele fez eu assinar, e eu entreguei minha casa sem saber o que eu estava fazendo, né? Ele montou uma grande empresa de lixo, onde eu fui morar, eu
com as minhas filhas, eu já cheguei a ser despejada de casa, já cheguei a ser traída várias vezes, a tirar meu carro e meu apartamento, por último, a leiloar, ser leiloado. Então, assim, foi muitas coisas que eu passei na minha vida, mas, assim, Deus está restituindo tudo, 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 tudo de novo. E, assim, é igual a história de Jó e de José. A mim, o de Jó, ele teve que passar por um processo, e José tinha um sonho. Para ele se tornar governador do Egito, ele tinha que passar por aquele processo todo, é como um diamante. Então, eu entendi hoje o meu propósito. A minha dor foi transformada em testemunho para outras mulheres. E hoje agradeço tudo que eu tenho a Deus, entendeu? Então, assim, eu sinto lisonjeada estar aqui com vocês. Eu creio que eu vou ouvir muitas histórias de sucesso, e é isso que eu tenho para entregar para vocês nessa noite. Obrigada, André. História linda. Eu acho que todo mundo aqui tem uma história assim. É engraçado que neste livro nós temos 2 autoras que são mães de gêmeos. Olha aí que coisa incrível, né? Muito bacana. Somos 20. Estamos 6 aqui, mas somos 20. Então, parabéns pela sua história, parabéns pela superação. Com certeza, eu concordo com tudo que você disse. Deus realmente faz coisas incríveis acontecerem. Minha história também é prova disso. Depois eu conto para vocês um pedacinho também, um spoiler. Mas eu queria, então, chamar agora a Débora Castro, agradecer a Andréa e chamar a Débora Castro para falar um pouquinho para a gente sobre os desafios que ela contou para a gente no livro, se apresentar também. Bem-vinda, Débora. Obrigada. Bem, não sei quem é a outra mãe de gêmeos, mas eu sou uma delas. Você, Andréa. É a Andréa. Então, a Andréa sabe do que eu estou falando. Pessoal, meu nome é Débora Castro, eu sou advogada, trabalho, enfim, sou membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, então vem daí a minha conexão com a Ana, né? Então ela muito gentilmente me abraçou aí na comissão, e a gente sempre teve a oportunidade de conversar e trocar um pouco sobre a vida, né? Enfim, e além da gente ser vizinha, a gente às vezes conversa sobre essas coisas. E aí, realmente, eu estava conversando com a Ana sobre essas questões da vida, né? Então, os filhos, enfim. E eu acredito que uma das coisas que eu abordei no livro, obviamente que eu não ia falar da vida toda, eu queria focar numa coisa que, para mim, meio que me moldou, né? Existe a pessoa antes desse evento e a pessoa depois. Então, quando eu tive a minha filha mais velha, né? Quando ela fez 4 anos, eu tive gêmeos. E junto com os gêmeos veio a descoberta do autismo na minha família. Então, um dos gêmeos ele tem autismo bem moderado e o outro mais leve. E então, assim, o que eu comentei no livro justamente foi sobre isso, né? Sobre as portas que se abriram para mim depois da descoberta do autismo do meu filho do meio, né? Eu digo que é do meio porque ele nasceu 1 minuto antes do outro. Mas é o meu filho do meio. Então, ele foi quem abriu para mim essa nova dimensão do mundo que eu não conhecia. Eu acho que quando a gente não faz parte desse universo, né, a gente está alheio a esse universo, a gente não compreende muito bem quais são as dores que essas mães passam. Então, a partir desse momento, eu comecei a viver uma outra dimensão, conviver com pessoas diferentes que tinham dificuldades diferentes. A gente sabe que o autismo, né, o transtorno do espectro autista, ele abarcam inúmeras formas de expressão do autismo. Então, o autismo em uma criança se expressa de uma maneira, em outra de outra. E eu acho que eu conheci de verdade mulheres muito maravilhosas, mulheres verdadeiramente incríveis, né? E foi a partir desse relacionamento com essas mulheres que eu acho que, enfim, não me achava incrível, mas acho que todas as mulheres são incríveis, né? E eu comecei a perceber que existia um pouco desse incrível também em mim, justamente por isso, né? Justamente por entender que eu fazia parte ali do mundo das mulheres com os filhos com deficiências, e realmente eu pude passar a admirar essas mulheres com que eu convivi, e foi um pouco disso que eu trouxe no meu artigo, falando um pouco sobre essas dificuldades, né? Então, mães que têm trigêmeos que são autistas, mães que tiveram que abrir mão da sua carreira
para poder conseguir as terapias para os seus filhos e acompanhar, então, autistas severos, mães que têm a esperança do filho falar, o filho já tem 14 anos e não fala nada, né, não fala nenhuma palavra, mas existe ainda aquela esperança, aquela vontade, aquela garra de sempre levar aquele adolescente já, né, para a sua terapia. Então, assim, e eu faço parte das sortudas que podem trabalhar, porque o meu trabalho permite essa flexibilidade, eu sei que isso é uma coisa assim, é uma agulha no palheiro, né? Pelo menos pela minha experiência. Muitas das mães, elas precisam realmente abrir mão das suas carreiras para se dedicar a esses filhos, né? Não foi o meu caso, felizmente eu trabalho num local que realmente permite essa flexibilidade, então eu faço clínica office vários dias da semana, então eu estou na clínica acompanhando, mas eu estou com o meu computador, né? E eu conto um pouco sobre as dificuldades dessas mães, então mães que têm filhos com seletividade alimentar, então ele só come peixe, então ele já é um adolescente, e ele vive basicamente de peixe. E de onde ela vai arrumar esse peixe, ou o dinheiro para comprar tanto peixe? Né? Então, ela se mudou para um outro local e ela cria os próprios peixes para alimentar o filho dela. Então, assim, coisas que são tão fora da nossa realidade, coisas que estão tão fora do nosso, né, do nosso dia a dia, que a gente acha que não existe. Mas essas mulheres me ensinaram muito, me ensinaram sobre garra, sobre determinação, sobre persistência, sobre não desistir, né? Sobre o amor e todas as suas formas realmente de expressão. E realmente eu acho que, a partir da minha convivência com essas mulheres, eu era uma pessoa e agora eu virei uma outra pessoa. Então, eu acho que eu ganhei esse olhar mais empático, esse olhar de mais paciência, esse olhar, né? Esse olhar diferenciado. Então, quando a gente vê, quando a gente vive aquilo, a gente compreende e a gente sente as emoções de quem está do outro lado. Né? Então, eu acho que foi essa experiência, na verdade, que eu quis trazer no livro, trazendo o exemplo, né, dessas mães, dessas pessoas que me influenciaram tanto, e realmente elas são incríveis. Então, eu acho que por conviver com elas, eu sou um pouquinho incrível também. Então, foi basicamente isso que eu quis trazer na minha contribuição para o livro, e acho que, enfim, é um olhar um pouco de quem está dentro, né? Não é um olhar de fora, mas é um olhar de quem está dentro e realmente convive com isso há pelo menos 4 a 5 anos. Então, meus filhos já têm 6 e ele teve o diagnóstico com 1 ano e 8 meses. Então, relatei um pouco também desse processo de descoberta, das culpas, de será que fui eu, o que foi que eu fiz errado, descobri um e não descobri o outro demorou um pouco mais, e por que eu não olhei, eu só estava olhando para um, enfim. Aquela grande pilha de culpa que a gente, quando é mãe, carrega, né? Então, nasce a mãe, nasce a culpa. Então, foi um pouco disso que eu quis trazer para você. Obrigada, Débora. Gostei dessa frase, viu? Nasce a mãe, nasce a culpa. É bem isso mesmo, viu? É desse jeito. Mas, com certeza, você já é, independente da sua convivência com outras mulheres, você já é incrível e, com certeza, esse compilado de mulheres incríveis que você trouxe, né, no seu artigo, com certeza vai inspirar muitas mulheres e eu fico muito agradecida com sua participação. Não é fácil a gente compartilhar a nossa história, eu sei, todo mundo aqui deve ter passado por isso. Eu tenho, inclusive, uma das coautoras que desistiram porque não conseguiu escrever, ela não conseguiu chegar até o final, ela travou no momento nos maiores momentos, né, de tensão, de tristeza, pelas cicatrizes mesmo, porque quando a gente revive, a gente meio que se dispõe a olhar novamente para o que já estava cicatrizando, né? Então, ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque a gente passa limpo, né? E diz, nossa, olha só quanta coisa que eu passei e quanta coisa que eu superei e eu sou mesmo uma mulher incrível. E por outro lado, né, a gente também se machuca um pouco, porque não tem como, somos humanas, obviamente, ninguém é Mulher Maravilha. Apesar de eu gostar muito dela, né? Mas a gente não é Mulher Maravilha, então a gente tem esse impacto também. Então, obrigada, Débora. Eu queria agora passar para Raquel. Raquel, falar um pouquinho, para a gente se apresentar e falar um pouquinho da história dela. Bem-vinda, Raquel, está com você. Olá, boa noite a todas.
A todos que estão aqui e aos que estão no YouTube, aos que também estão acompanhando. Primeiro, eu quero parabenizar a Ana por conectar tantas mulheres incríveis, não é? Uma curadoria, eu tenho certeza que teremos grandes histórias, e eu acredito que todo mundo sempre tem algo a contribuir para a vida do outro. Às vezes a gente minimiza tanto, não é? Nossa superação, e quando vai ver, essa é uma alavanca que o outro precisava para se encorajar para a própria vida. Eu me conectei muito com as passagens de vocês, Andréa, porque eu coloquei a minha história como um passo de fé. Eu não vejo como a gente fazer tantos movimentos de superação sem esse passo onde a gente bota o pé e Deus bota o chão, sem essa fé e sem a coragem. A minha história passa muito por isso. Ana talvez aí já saiba alguma parte, né? Eu sempre agradeço por ela me trazer para os projetos dela, porque ela é uma realizadora, e isso é maravilhoso, porque ela fomenta essa troca, e eu sou muito apaixonada por inspirar, por ajudar, e é o que eu faço hoje, que é mentorar mulheres para que transformem sua mentalidade, sua carreira numa marca de valor para o mercado. Eu venho da advocacia, por 20 anos passei na advocacia, e a minha história tomou outro rumo em 2017. Eu não vou dar o spoiler, porque ela tem uma passagem, né? Ela passa em 2016 por uma dor, que foi a doença da minha mãe, e que me fez a fazer um caminho de peregrinação, que foi Santiago de Compostela, e toda a minha história passa por passos de fé num lugar de milagre. Então, eu fui para uma peregrinação para me reconectar, e eu uso muito essa palavra no que eu escrevi, né? Uma reconexão comigo, uma reconexão com pessoas, passa por pessoas, e mais do que isso, com o propósito que Deus tinha para mim. Eu fui em busca do meu propósito. E de lá para cá, a minha história teve uma sucessão de sincronicidades. Eu acredito, como a Andrea disse, né? Deus vai colocando pessoas, circunstâncias. É inevitável, quando a gente abre para os sinais, a gente enxerga os sinais que ele vai... É quase que como ele fosse colocando luzes ali, não é? Santiago de Compostela, o caminho, tem as setinhas amarelas para a gente seguir. Praticamente é isso, ele vai botando as setinhas para a gente enxergar o direcionamento que ele está querendo que a gente vá. E quando a gente se desvia, as coisas começam a desandar, não é? É ter essa sensibilidade, quando a gente se reconecta com a gente, com o todo, com o divino, a gente começa a ter essa sensibilidade aguçada dos sinais que ele vai mandando. E o tempo todo ele manda. E foram os sinais que foram me trazendo até aqui para fazer uma transição de carreira, quando a minha sociedade se rompeu em 2017, para ter a coragem de começar e recomeçar aos 40, que não é fácil, não é? Eu tenho uma filha, né? Nós temos uma estrutura, você cria uma pseudo-segurança, e quando você faz um movimento de mudança, você se depara, muitas vezes, sem ter o chão. Sobra fé, falta o chão vai aparecendo, e eu fui fazendo esse processo de mudança, e as pessoas foram aparecendo, as oportunidades, os anjos, não é? E as escolhas. São novos caminhos, novas escolhas, de 5 anos para cá, em que eu virei uma empresária. Eu tenho uma empresa que trabalha com desenvolvimento profissional, muito focado nas mulheres. Eu entendo que as mulheres têm muitas dores para superar, não é? Não é quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, Débora, é quando nasce uma mulher, nasce uma culpa. Não precisa nem ser mãe para ser culpada, gente. As mulheres, eu trabalho com mulheres, né, direto, então a mulher culpada eternamente por qualquer coisa, né? Não precisa necessariamente nem ser mãe. Nasceu a mulher, nasceu a culpa, nasceu a corrente. E aí a gente vai se aprisionando nesse modelo mental, né, da mulher mesmo, que é muito peculiar. Nós somos muito diferentes dos homens com isso, né? Os homens são muito mais pragmáticos, são muito mais libertos dessa culpa, e a gente tem outras amarras, e eu decidi focar, usar minha própria experiência de vida, minhas próprias transformações, meu próprio conhecimento nesse caminho, somado a ferramentas, somado a formações, para fazer com que as mulheres cresçam, prosperem,
tenham mais resultados, se libertem de muitas prisões que, às vezes, deixam elas ali num lugar que não cabe mais, porque toda mulher, gente, pode ser grande, pode descobrir em si talentos, pode, né, se redescobrir, se reconectar e contribuir para o mundo, porque não estamos aqui à toa, não estamos aqui a passeio, nós temos um propósito a cumprir, nós temos talentos que, numa grande parte, ficam escondidos pelo medo de se expor, pelo medo de ser criticada, pelo medo de ser julgada, pelo medo, né, uma série de medos que as mulheres enterram os talentos muitas vezes, e numa era tão digital, o que mais chega para mim são mulheres que estão em pânico com esse movimento, não conseguem se enquadrar, não é? Numa era tão diferente, e ficam invisíveis para o mercado. Então, eu terminei tirando do meu limão, né? Fiz muitas limonadas, caipiroscas e tudo mais, para a gente poder também se divertir na jornada, porque se a gente só olhar só para os problemas, a gente se detém diante deles, não é? Porque todo mundo tem. Não tem como. Nesse meio tempo, minha mãe faleceu, então eu construí uma carreira nova em meio à doença da minha mãe, que durou 6 anos. Então, passar por esse processo, ter coragem de fazer uma carreira nova em meio a desafios, e muitas vezes frear o caminho, né? Eu precisei muitas vezes parar, ficar mais lenta, porque existiam outras demandas mais importantes, né? Outra atenção, outro foco, como está ao lado dela nesse momento, nos tratamentos em São Paulo. Então, eu sou muito apaixonada, Ana, eu sou muito entusiasta, você sabe disso. Às vezes eu estou com a agenda cheia, ela lota a minha agenda de compromissos, e eu adoro contribuir, porque a gente sempre tem o que somar, não é? Um pouco na vida de alguém. É uma palavra, às vezes é a tua história, às vezes é algo que você diz sem qualquer intenção, e você toca o outro que está ali no momento de dor. E tem muitas mulheres em sofrimento, de verdade, tem muitas mulheres que estão em processos de quase desistência de carreira, não é? De sofrimento mesmo, um acúmulo, como você falou, André, né? Um acúmulo de um sofrimento emocional, de situações pessoais e relacionamentos, muitas vezes impacta a carreira dessas mulheres. Então, elas chegam para mim, muitas vezes, com esse processo de dor. Não é nem a carreira, mas ela traz uma dor na vida pessoal, ela traz uma frustração no relacionamento, ela traz o fato de não ter conseguido construir uma família, de ter abdicado disso, e hoje a carreira também não cresce, né? Porque você é uma coisa só, né? As mulheres não têm isso, vida profissional e pessoal. Nós somos né? Nós somos um todo, um sistema que, se um lado está em sofrimento, o outro sucumbe também, o outro fica, né, com prejuízo. Então, eu passei a construir minha história, e hoje eu tenho as mentorias, os produtos, com o foco de fomentar o protagonismo feminino. Essa mulher que sai de um lugar em que muitas vezes ela reclamava ou se culpava, né, para ela ser a dona da própria história, escrever a própria história. Porque não somos vítimas, nós podemos ser protagonistas, sim, não é? Assumir essa condução da nossa carreira, da nossa vida, e construir uma história que transforme a nossa vida e possa tocar a vida dos outros do mundo, porque estamos aqui com esse propósito maior de Deus, não é? Usar nossos talentos para que a gente possa ajudar as pessoas, não é? E assim evoluirmos individualmente, em conjunto, numa colaboração. E é sobre isso. Eu acredito muito que, às vezes, a gente pensa que não está evoluindo, e teve horas que eu tive vontade de desistir. Mas existe a história do bambu, que eu não sei se vocês sabem, né? O bambu passa 5 anos para tornar-se uma árvore. E, às vezes, a gente imagina que a gente não está evoluindo, não está crescendo, não vê o resultado, e fica ali se punindo, quando, na verdade, estamos construindo raízes para que o crescimento seja sólido, né? Seja ali mais fortalecido, e que a gente, ao florescer e ao crescer, possa ter uma sustentabilidade, né? Uma força maior para contribuir para o mundo e para que a gente faça nosso papel aqui. É sobre isso, assim. Eu quero agradecer, quero parabenizar todas
e desejar muito sucesso para o livro, para vocês, que a gente possa transformar verdadeiramente a vida de outras pessoas que no momento esteja ali precisando ouvir o que vamos contar. Muito obrigada, Raquel, é isso mesmo. Muitas vezes a gente acredita que não vai conseguir, né? E esse pensamento da gente, será que vou conseguir? Será que vai dar certo? E essas dúvidas todas acabam por minar nossa confiança. E quando você fala assim, tem muitas mulheres em sofrimento, boa parte do sofrimento passa exatamente por isso, pela insegurança, pela incerteza. Será que eu vou? Será que vai dar certo? Será que eu faço isso? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou capaz? E essas dúvidas todas, né? Que passa pela nossa cabeça, inclusive como a Raquel fez uma atualização da frase da Débora, né? Eu não sei se faz sentido para vocês, né? Mas para mim faz. Eu acho que faz para todas, viu? Porque até aquela culpa que não tem sentido algum. Se você contar para outra pessoa, você fala, pelo amor de Jesus, a pessoa como é que está se culpando por isso, né? A pessoa está lá arrastando, né, aquela corrente com aquela bola de ferro. Mas é um pouco disso mesmo, né? É o que a gente decide carregar com a gente, né? Eu acho que esse percurso aí que você fez deve ter sido muito interessante. Eu tenho vontade de fazer, né? Quem sabe um dia. E agora eu queria passar para a Adriana, para ela contar um pouquinho da história dela. É um prazer ter você aqui com a gente, Adriana. Bem-vinda. Conversa com a gente aí o que é que você compartilhou sobre a sua história. Ai, Ana, primeiramente quero agradecer, né, pela oportunidade que foi dada de estar aqui, poder contar um pouco da minha história. Eu confesso que quando eu recebi o convite, eu pensei, só pode ser coisa de Deus, porque assim, há muito tempo que eu tinha vontade realmente de escrever um livro, mas você fica naquela, né? Não, vou escrever agora não. E sempre eu quis escrever realmente um livro sobre a minha história de vida, sobre tudo que eu passei, toda a história que eu acho realmente uma história que inspira as pessoas. E aí eu ficava, mas a gente sempre fica nessa, né? Empurrando com a barriga, e a gente não vai. E aí quando veio essa, eu disse, não, essa é a oportunidade. Então, eu realmente agora é como se, tipo assim, você vai ser agora pressionada a de fato fazer. E assim, eu amei quando eu recebi o convite, adorei. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. E assim, a minha história que eu vou contar, eu poderia até contar a minha história até de relacionamentos, histórias pessoais, mas assim, a minha história que eu vou contar no livro seria a história realmente mais profissional, né? Que no caso eu vou iniciar, eu vim realmente de baixo. Aí muita gente diz assim: ah, você vai falar que veio de baixo para ser coitadinha. Não, não, é para mostrar que quem vem lá de baixo também consegue crescer, consegue subir. E aí eu, no caso, sou de família humilde, né? Minha família é humilde, meu pai era padeiro, minha mãe costureira. E a gente morou já em casa de tábua, em chão de barro. Minha mãe disse que não tínhamos luz, não tínhamos água encanada. Então, assim, a gente veio realmente lá de baixo e aos pouquinhos a gente foi crescendo. E assim, eu sempre tive a referência do meu pai e da minha mãe como de guerreiros mesmo, de pessoas que são honestas e que lutam realmente para conquistar alguma coisa. E isso, para mim, foi uma referência. E eu vim realmente muito lá de baixo, comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Lembro bem do meu primeiro emprego, quando falei para minha mãe que eu iria começar a trabalhar com 16 anos. Eu sempre fui muito magrinha, pequenininha, e ela falou para mim, não, você não vai não vou. Eu disse, mas eu vou, eu quero ganhar meu próprio dinheiro, eu quero ir, eu vou acordar de manhã cedo. Ela disse, eu não vou lhe acordar. Eu disse, mas eu me acordo sozinha. Eu realmente desobedeci minha mãe para poder realmente começar a crescer aí. Aí eu lembro bem que no outro dia eu me acordei, fui trabalhar, e aí ela começou a se acostumar com a ideia realmente de eu trabalhar tão nova. E, enfim, até dar um pedacinho também que eu acabei não me apresentando, né? Meu nome é Adriana. Hoje eu estou como conselheira federal do CFA, Conselho Federal de Administração. Eu estou conselheira por Pernambuco, primeira mulher eleita conselheira federal por Pernambuco em 57 anos. Para mim, isso é assim um marco para você ver de onde a gente vem e até onde a gente consegue chegar, né? Hoje eu também estou participando de algumas comissões do CFA, como vice-diretora da instituição, Relações Institucionais e Eventos. Estou participando também como coordenadora da comissão de perícia, que também é uma área que eu trabalho.
e também estou como membro da Comissão de Desenvolvimento Humano e Combate ao Assédio Moral e Sexual também do CFA. E hoje trabalho com perícia, né? E também sou gestora de uma associação de peritos. Então, assim, para mim chegar onde eu cheguei, realmente teve um percurso muito longo, né? Eu trabalhei durante 16 anos CLT, e aí quando foi em 2015, foi quando eu decidi realmente trabalhar por conta própria, empreender, e eu quebrei muito a cara no início, não deu certo, né? Foram 6 meses aí batalhando, quando eu estava quase desistindo, foi quando eu de fato consegui, isso já foi em janeiro, mais ou menos, de 2016, eu saí do CLT em 2015, julho de 2015, então foram 6 meses aí de luta, né, para poder adentrar esse mercado de empreendedorismo, que não é fácil. Todas aqui que trabalham com empreendedorismo, que são empresárias, sabem o quanto é difícil. Nós trabalhamos por conta própria, porque temos que produzir, e se a gente não produzir, a gente não ganha, então é bem difícil, e eu adentrei essa área, né? E tive toda uma história e todo um percurso durante esse caminho para poder chegar até aqui, esses 16 anos de CLT, onde eu passei por diversas situações que, assim, eu vou contar mais em detalhes realmente no livro, porque fica até mais fácil para as pessoas entenderem. E, assim, hoje o meu propósito é realmente inspirar pessoas, e hoje o meu propósito é realmente atender um número maior de pessoas, né? Tanto que hoje eu estou fazendo um outro processo, né, de coach, com a minha coach, exatamente para identificar isso, porque hoje eu estou com outro propósito. E ela até me falou de algumas questões por conta da minha idade. Eu tenho 42 anos, vou fazer 43. E quando a gente chega a essa certa idade, a gente realmente tem aquele propósito diferente, né? Parece que a gente pegou a nossa essência de lá do início e trouxe agora para os 43 anos. Eu acho que é realmente mais ou menos essa transição que está acontecendo comigo. Então, quero poder inspirar com o livro, né, com a minha história, várias pessoas. Não estou contando em detalhes aqui, mas assim, vai estar bem detalhado no livro de como foi, o que foi que eu passei durante todos esses tempos que eu passei de CLT, tudo que eu percorri e o que eu percorri até chegar aqui onde eu cheguei. E uma das coisas, assim, recentemente mais marcantes para mim foi exatamente estar como conselheira federal do CFA, onde eu fui conselheira regional, né, suplente durante quase 4 anos. E aí, quando foi em 2022, veio a questão da eleição para federal. E eu disse, eu vou participar, eu vou fazer. E aí teve pessoas que falaram para mim, mas você sabe que você não vai ganhar. Eu disse, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. E eu disse, não, mas eu vou. E foram 4 chapas, né? Eu me orgulho muito de dizer isso, porque assim, foi uma trajetória bem puxada durante o tempo das eleições. E foram 4 chapas, né, concorrendo comigo. A única chapa feminina era nossa, eu e a Luciane, que era a minha suplente. E as chances de a gente ganhar realmente eram poucas, né? Então, mas a gente lutou, foi para cima, né? Com garra, e graças a Deus a gente conseguiu aí ser eleita e sendo a primeira mulher de Pernambuco, né? Depois de 57 anos. Então, isso para mim é um orgulho muito grande. E o que eu quero passar e mostrar para as pessoas, e principalmente para as mulheres, é que elas podem sim, elas podem ser tudo o que elas quiserem, basta elas quererem. Hoje eu estou como coordenadora de uma comissão de perícia do CFA, onde apenas eu, como coordenadora, sou a mulher, o restante são homens. Eu coordeno a equipe só de homens. Então, assim, para mim, falar e chegar até onde eu cheguei, o que eu passei foram dores. Até pego a falar da Andréa, né, que ela disse que a dor, ela acaba inspirando as pessoas. Então, acho que a gente sentiu a dor para poder estar inspirando também outras pessoas. Então, tem toda uma trajetória que eu vou estar contando aí no livro para vocês em detalhes. Muito legal, parabéns, né, Adriana? É um feito em tanto, né? Parabéns. Para você ver, né? Se você tivesse se deixado desencorajar pelo comentário, né, da pessoa que você, não vai conseguir, ou se você mesma tivesse olhado para o histórico e dito, nunca teve uma mulher, né? Você mesma poderia ter desistido sem ninguém nem precisar lhe desencorajar. Então, nada como a gente ter coragem, né? Um objetivo claro, né? E a vontade de fazer dar certo, porque Deus consegue realmente o impossível, né? Isso é muito bacana, porque na história de todas a gente vê isso muito claro, né? Que o impossível, o improvável é uma coisa assim que ninguém diria, né? Como é que pode e tá lá, aconteceu. Isso é que é legal, né? Isso é que é legal. Ana, Isso é que eu acho maravilhoso.
E assim, eu vou dizer a você, demorou a minha ficha cair, porque eu acho que nem eu acreditava. Juro a você que nem eu acreditava. Nos últimos, eu lembro que nas últimas, nos últimos detalhes que foi das eleições, no dia da eleição, né, terminava, acho que era 22 horas, terminava a parte do pessoal votar. E aí, faltando 3 minutos, eu com a menina no telefone, ela para ela votar, para ela fazer a votação pela internet, e eu explicando a ela passo a passo como era, porque ela não estava conseguindo. E eu olhava para o relógio, meu Deus, não vai dar tempo, meu Deus, vai encerrar, e ela não vai conseguir concluir a votação. Ela foi, e no final ela conseguiu confirmar. Aí, assim, naquele momento ali, eu caí assim no sofá. Eu lembro que foram uns 3 dias, os 3 últimos dias, né, para a eleição. É um trabalho muito árduo que a gente faz, e eu me levantava, dormia 3 horas, acordava de novo, já estava mandando mensagem, mandando, e aquela correria para quem trabalha, quem já trabalhou em eleição sabe como é. E naquele momento que ela votou, eu disse, pronto, o voto dela entrou, pelo menos o dela entrou. E aí eu caí no sofá e desmoronei, assim, e caí e dormi mesmo, porque eu não aguentava, eu estava assim, exausta, acabada. E eu só me acordei com o pessoal ligando para mim, mandando mensagem no celular, tocando, virado. E eu disse, o que é que tanto povo liga para mim? E quando eu vou olhar, amiga, você ganhou. E assim, o detalhe ainda final, que vocês não têm noção, foram por diferença de 3 votos, apenas 3 votos de diferença Olha para outra só, chapa. É quando tem uma coisa que tem que ser, quando é de Deus, quando é para ser, vai ser, não tem para onde correr. E assim, é eu verdade. realmente muito tempo para cair a ficha, viu? Muito tempo. O que é nosso está guardado, não dizem, né? Então, eu acho que é isso mesmo, né? A gente fazendo nossa parte, obviamente, né? A gente, como você fez, né? Estava lá ajudando em cima da hora para votar e a gente pensa que é só um, mas cada um conta, né? E Cada aqui, um pois quem trabalha com eleição sabe que cada um conta. Obrigada e parabéns, Adriana, pela sua história. Vamos Obrigada. chamar Carol, tá por aí já, Carol? Carol? Não? Então vamos chamar a Paulinha. Paulinha, Oi, boa noite. boa Tudo bem? noite. Bem-vinda. Conta um pouquinho da sua história. Vamos trazer inspiração, porque pessoas da sua idade também inspiram pessoas da sua idade e outras pessoas que não são da sua idade. Eu particularmente me inspiro muito por você. É minha filha, viu, gente? Vou logo dando aqui, eu vou dar o spoiler. Eu posso ficar Então, calada só ouvindo o seu próprio spoiler sobre mim. então bora lá, Paulinha, conta aí um pouquinho pra gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É, é um prazer imenso estar aqui perto dessas mulheres incríveis, né? Saber um pouquinho da história de cada uma é realmente muito gratificante. E eu acho que eu puxei um pouquinho para um lado diferente do geral, porque, apesar da idade, né, eu contei mais sobre a minha infância e adolescência do que sobre o meu momento atual. Porque eu consegui entender, depois de alguns estudos a respeito do assunto, que algumas crenças que a gente tem atualmente, né, depois que a gente cresce, são feitas e formadas quando a gente é ainda criança e adolescente. Então, eu descobri recentemente, depois de muita terapia, traumas que eu tive na infância. Então, eu conto um pouquinho a respeito disso. Vou dar um spoiler básico de um dos trechos que eu coloquei no livro, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas enfim, né? Eu sou Paulinha Batista, filha de Ana Paula. Eu fui atleta a minha vida inteira. Desde pequenininha, comecei a nadar aos 3 anos. Aos 6, eu comecei a competir natação. E aconteceu um episódio que foi o seguinte: eu tinha 8 anos, eu era muito ruim, mas assim, eu não era ruim normal, não, eu era péssima. E eu treinava, como todas as outras meninas, mas eu não conseguia me destacar. E teve uma competição, que foi um pernambucano. Normalmente sempre eram as mesmas meninas que ficavam no pódio. Eu ficava, tipo, ali, em quarto, quinto, terceiro, quando eu conseguia pegar medalha. E nessa competição específica, nessa prova, a menina que sempre ganhava não competiu. Então, a minha cabeça, assim, que já certamente já tinha, né, um certo bloqueio em relação a ela,
pensou, nossa, é o meu momento, né? Vou dar tudo de mim e vou tentar ganhar a prova, já que ela não está. E foi o que aconteceu. Dei o meu melhor, acabei ganhando a prova, fiquei em primeiro. Só que, né, como eu pensei, todas as outras pessoas pensaram que eu só tinha ganho a medalha de ouro porque a outra menina não tinha nadado. E daí, apesar de eu pensar isso, ouvir isso dos outros, foi muito difícil para mim, porque eu tinha 8 anos de idade. Então, você imagina uma criança que ganhou a primeira medalha de ouro, ouvir que só ganhou porque a outra coleguinha não nadou. Eu não tive noção nenhuma disso para mim na época. Eu vim ter noção disso há uns 2 anos. Inclusive, na minha terapia, durante a minha terapia, que a gente chegou a essa conclusão, que eu tinha vários bloqueios de reconhecimento próprio por causa desse evento, né, desse ocorrido. Daí essa competição passou, eu fiquei super chateada, porque eu ouvia as pessoas... Ninguém falava diretamente comigo, né? Mas eu ouvia as pessoas falando na arquibancada que eu só tinha ganho por esse motivo, porque a outra coleguinha não tinha nadado. Daí o tempo passou, eu continuei treinando, isso me abalou, óbvio, mas eu não parei de fazer o que deveria ser feito. No outro Pernambucano, na outra edição, a coleguinha que sempre ganhava estava, e estavam todas, né? Não tinha mais ninguém que poderia não estar ali, inclusive eu. E eu nadei, terminei ganhando a prova, e daí os rumores na arquibancada foram outros, né? E as pessoas que falavam, Paulinha só ganhou porque fulana não nadou, passaram a falar, nossa, Paulinha, ganhou de fulana. E aí virou uma chave, assim, na minha cabeça, apesar de ser muito nova, de que eu realmente consigo fazer as coisas apesar das outras pessoas, apesar de quem está competindo comigo ou não. Eu nunca fui uma pessoa muito competitiva, assim, realmente na vida. Eu prefiro, talvez por causa do esporte, né? Porque natação é uma coisa com tempo, então é você com você mesmo. Independente das outras pessoas, se o seu tempo for melhor, é o seu tempo. Então você só melhora se você diminuir o seu próprio tempo. Então, foi uma coisa que virou uma chave, assim, na minha cabeça, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? E eu descobri isso há pouco tempo. E ainda falando, né, sobre a minha terapia, é engraçado, vocês falaram de culpa aqui, né? Mais cedo, quando ela falou, nossa, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Aí eu pensei, gente, mas eu nem sou mãe, tô cheia de culpa. Como que pode isso? Sou mãe de pet, né? Mas enfim, daí depois a Raquel falou, nasce uma mulher, nasce uma culpa. Eu falei, tá, agora pode, me encaixei aí melhor. Porque é muito engraçado como a gente se culpa muito a respeito de tudo, né? A gente sempre quer tomar responsabilidade para si, sempre acha que a gente pode fazer mais, sempre acha que a gente pode servir mais e ser mais generoso. E às vezes também a gente precisa olhar um pouquinho para si, né? Tipo, se olhar, se cuidar, perceber também, ter todo esse cuidado que a gente tem com os outros, com a gente, que é uma coisa que normalmente é muito difícil de acontecer. Não sei se vocês são religiosos, mas na Bíblia fala, ame ao próximo como a ti mesmo. E normalmente a gente acaba amando muito mais o próximo do que a gente mesmo. E é uma coisa também que eu estou tentando trabalhar em mim, de me amar mais e me aceitar, apesar do outro. E é um processo também que vai levando tempo, mas que acontece de acordo com o que a gente vai desenvolvendo, né? Mas aí foi um episódio dos que eu contei no livro, tem outros lá, que inclusive tomaram base, né, para minha filosofia de vida, que é aprendizado, execução e constância. E eu descobri que esses fundamentos se deram na minha infância. Eu tenho 28, e descobri que eles vieram desde cedo. Então, eu explico com mais detalhes tudo isso no livro. E é basicamente isso. Muito obrigada de novo, né? E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, Paulinha. Essa história com certeza é inspiradora. Ela deu um spoiler voltado para a natação, mas tem muitas outras coisas lá, né? Inclusive relacionadas com as minhas coisas, por óbvio. E é muito Esse bacana. spoiler aí foi maior, hein? Não vale, não. Até porque Paulinha está numa vibe agora de ajudar as pessoas a não procrastinarem,
usar esses 3 pilares que ela falou para ter melhores resultados na vida. Então, só orgulho, né? Que a mãe ficou aqui orgulhosa. É isso. Suspeita para falar também, né? Mas a natação pegou muito essa parte de autodisciplina em mim, né? Quando eu era adolescente, com 13, criança, né? 13 anos, eu acordava de madrugada para treinar, então eu tinha uma rotina assim muito regrada. Isso desenvolveu em mim uma autodisciplina muito grande. Daí eu meio que compilei meus 20 anos de atleta em uma metodologia para desenvolver autodisciplina nas pessoas, né? Mas esse aí é um spoiler maior, né, mãe? Obrigada. Obrigada, Paulinha. Agora vamos chamar a Carol. Carol disse que está com um probleminha na câmera. Vamos ver se vai dar certo agora para abrir. Carol, vamos. Oi meninas, boa noite, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, só não estamos vendo. Pois é, eu não vou conseguir ligar a câmera porque eu estou falando do celular com pouca bateria e no meio da rotina eu tive que sair aqui de um evento, me esconder aqui numa salinha para poder falar com vocês. Então, Arrasou. assim, não vou poupar aqui a bateria para tentar ouvir vocês até o final. E para poder passar aqui rapidinho também a alegria, né, de estar participando com vocês dessa obra coletiva. Achei que a iniciativa foi incrível, porque como todas já falaram, né, e pelo menos acho que eu pude ouvir, todo mundo tem uma história para contar e as nossas histórias inspiram. É meio tipo assim, como é que eu posso dizer? Mas é ainda tão difícil, né, a gente entender que a maioria das histórias das mulheres que inspiram passam por momentos de dores, de sofrimento, de transformação, de reposicionamento, e que a gente está sempre inspirando ainda outras, né? Diante desses processos da vida, né? E isso é algo que ainda assusta, ainda, tipo assim, ainda me incomoda bastante, porque eu espero que a gente em breve possa ver aí as novas meninas, as novas gerações que estão trabalhando protagonismo desde da fase ainda, né, infantil, e que elas possam passar por tudo isso com menos culpa, com menos problema, com menos desafios, enfim, que essa questão aí da igualdade de gênero seja algo mais tranquilo e natural, né? Que não seja uma pauta voltada para problema, né? E sim para oportunidades. Então, espero realmente que a gente tenha aí em breve uma mudança geracional nesse quesito. Eu confesso que para escrever o meu capítulo, eu tive muita dificuldade, porque eu entendo que todo mundo tem uma história para contar, mas não significa que o fato de você ter uma história para contar, todas as pessoas têm o interesse de ouvir, né? Têm o interesse de conhecer e de saber. Então, eu tentei trazer um pouco da minha história no sentido de tentar impactar o maior número de pessoas dentro de uma visão diferenciada do que a gente já vê na maioria. Então, eu peguei um pouco da minha história, assim, falei, né, me apresentei rapidamente, mas eu tentei direcionar a minha narrativa para a questão da essência feminina, dos meus desafios enquanto do entendimento do meu feminino. Falar dos problemas que eu sofri, dos desafios que eu enfrentei, dos preconceitos, das chances que eu não consegui alcançar pelo fato de ser mulher ou de ser muito jovem e tal. Eu achei que eu iria estar falando mais do mesmo. Então, nesse momento, eu dediquei ao meu capítulo para falar mesmo assim do meu entendimento da energia feminina e da potência que isso tem. Eu me vi durante muito tempo, assim, durante muitas etapas da minha história, tendo que meio que aprender a lidar com essa energia feminina. Muitas vezes eu me vi quase me masculinizando, ou seja, indo para reuniões, precisando falar grosso, precisando falar alto, precisando bater na mesa para poder me impor,
tendo que me vestir com roupas mais masculinas mesmo, né? Assim, usando ternos, blazers e tal, para poder achar que aquilo ali me daria uma autoridade. E aí eu fui, durante essa jornada, entendendo que o meu feminino tinha muito poder e que eu não precisava camuflar ele, né? Não, eu entendi que não era a melhor saída camuflar o feminino para a gente poder ganhar espaço, porque a gente não iria resolver o problema dessa maneira. E então eu trago no meu capítulo algumas situações onde eu fui despertando meu feminino, fui aprendendo a lidar com o meu feminino, de alguns desafios, inclusive, né, onde eu passei a não abrir mão mais do meu feminino e aí começar a dosar também esse feminino, porque em muitas situações a gente, ao não abrir mão da nossa essência feminina, a gente acaba confundindo as pessoas que estão em nossa volta, e aí as pessoas acham que a gente está seduzindo, e na verdade a gente está apenas sendo feminina. E tudo isso foram aprendizado, assim, foi um aprendizado, né? Eu fui aprendendo a lidar com essa potência dessa energia feminina, e é isso que eu apresento no meu capítulo, como eu aprendi, como eu dominei e como hoje eu consegui superar muitos desafios trabalhando o poder dessa energia. E é isso que eu vou apresentar. Estou super ansiosa para poder ler e ouvir a história de todas vocês. E espero que essa nossa obra, né, esse nosso coletivo aí realmente possa impactar e chegar para transformar e ajudar a acelerar aí o processo de muitas mulheres. Muito feliz aqui de fazer parte do grupo, viu, Paulinha? Obrigada, né? Eu já conheci a Raquel, a Andrea é uma pessoa também que a gente está junto, estou tendo a honra e o prazer de ser mentora dela. Paulinha, se me chamar de tia Carol, eu entro aqui e dou nela. Né? Mas Paulinha eu conheço desde Pitototinha, e as demais eu não conheço ainda, mas espero poder encontrá-las em breve e ter aí esse momento aí de noite, né, de lançamento desse livro, todo mundo com o seu na mão e a gente poder curtir muito a história uma da outra e levar esse material aí para muita gente. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. É um prazer estar com você aqui. Já estou curiosa, né, para ler essa história aí. Mas concordo que a gente realmente se coloca mais masculina, né, para poder passar, às vezes, despercebida em certos ambientes que são majoritariamente masculinos, né? Justamente tentando passar despercebida, camuflando o feminino, justamente para não ser mal interpretada, para não acharem que a gente está insinuando, ou flertando, ou dando cabimento, ou qualquer coisa. Né? Na minha vida, muitas vezes eu fui mal interpretada porque eu sempre fui muito legal. Legal. As pessoas não sabem lidar, os homens, né? Com mulheres legais. Eles costumam confundir que você está sendo somente legal, como você está dando cabimento, você está dando abertura, você está paquerando, você está flertando, você está querendo alguma coisa, quando na verdade você só realmente está sendo legal. Então é bem complicado isso. Né? Isso eu vi várias vezes na minha vida, infelizmente. Mas né, tudo é um aprendizado e a gente vai crescendo e vai evoluindo e vai aprendendo. Então, obrigada, Carol. Agora eu vou falar da minha, né? A minha história tem um pouco da história de todas. Né? A minha história, ela tem a história de André, de traição, de questões de violência familiar, tem questões de dificuldade materna mesmo. Eu tive que deixar meus filhos com os avós durante muito tempo, porque justamente meus casamentos foram desfeitos por questões de traição. Tive que recomeçar várias vezes. Né? Estou no meu 5º casamento, graças a Deus agora eu achei, se Deus quiser, será o último marido, né, até o fim da vida, 18 anos casada, mas até chegar aqui, ainda bem que eu não desisti, né, porque foram muitas tentativas até chegar aqui, mas vocês veem que eu tenho fé, né, tenho fé, porque eu não desisti do casamento, eu disse, eu vou arrumar uma família, e persisti firmemente no propósito, porque realmente eu precisava ter uma família, né, porque eu perdi a minha família muito cedo.
Então, isso fez com que eu acabasse me sentindo muito sozinha e precisando desse complemento familiar, que eu queria juntar meus filhos, eu queria ter minha casa, eu queria realmente poder vivenciar essa experiência, que acabei só conseguindo fazer muito tarde, por vários eventos que eu conto no meu capítulo, mas basicamente, assim como a Adriana, comecei a trabalhar muito cedo, infelizmente felizmente fui criada por vó e infelizmente ela morreu muito cedo. Então, quando eu me vi sem a minha avó, sem o meu tio, que era como se fosse meu pai, e numa situação de que a pessoa que pegou minha guarda, supostamente para o meu bem, acabou utilizando minha herança de forma indevida, quando eu descobri, me colocou na rua, então também fui despejada, viu, André? Estamos juntos, mais de uma vez, inclusive, já dormi no salão de festa do prédio, já dormi em carro, por falta de lugar para dormir mesmo, não era por opção, não, nem por farra, não, realmente, porque não tinha para onde ir. Então, foram momentos difíceis, mas que a gente foi superando, e assim como a Adriana falou, quando eu entrei no direito, eu não tinha uma herança jurídica, não tinha uma família na área, não tinha nenhum padrinho que dissesse, vou lhe colocar ali ou aqui, vou lhe dar oportunidade, vou lhe botar no meu escritório, mas, graças a Deus, como todas aqui falaram um pouquinho, né, você vai botando o pé, Deus vai botando no chão, e aos poucos a gente foi evoluindo, e realmente, como o meu professor orientador disse, que eu fiz uma carreira meteórica no direito, e foi bem isso mesmo, ele tinha razão, né? Porque com 2 anos de direito eu já estava contratada por grandes construtoras, já tinha meu próprio escritório, que eu já praticamente saí da faculdade já com meu escritório, que eu já tinha OAB, eu já tinha um emprego, então meio que as coisas foram se encaminhando dessa forma, e me descobri na escrita, porque eu já era poeta, e eu digo, vou usar essa minha facilidade de escrita na minha área de atuação, e comecei a escrever. Hoje eu tenho aproximadamente 40 livros, artigos em livros publicados, né, com indicação para o STJ, que é uma coisa bacana para quem é da área jurídica, né? Então, eu construí essa minha carreira, conforme disse meu orientador, meteórica, com várias coisas que aconteceram no meu caminho, que, se você parar para refletir, é um milagre, né? Então, só Deus pode explicar, como, por exemplo, eu reuni grandes nomes do direito digital para publicar uma obra, quando eu era jovem advogada e ninguém sabia nem quem eu era. Então, mulher, jovem advogada do Nordeste, e consegui que todas as mulheres que eu admirava, pelas quais eu estudei, viessem participar da obra que eu coordenei, que inclusive foi o livro mais citado nas bibliografias do STJ, de minha coordenação, né? Está no caderno de inteligência artificial, está no caderno de proteção de dados, está no caderno de criptomoedas, então ele está em todas, porque realmente a seleção foi fenomenal, e eu tenho um grande prazer de ter ajudado nessa seleção, junto com minhas 2 outras amigas coordenadoras, né, Carmine e Paloma. Mas a ideia do projeto foi uma coisa divina, foi uma coisa de Deus mesmo. E se eu tivesse parado para refletir, eu ia dizer, obviamente, que isso não vai dar certo. Ninguém sabe quem eu sou, acabei de começar na área, ninguém vai dar bola para o que eu estou falando, mas eu não pensei isso, né? Eu, assim como a Adriana, eu simplesmente disse, eu vou, e se Deus quiser vai dar certo, e deu, né? No dia que Patrícia Peck aceitou, quase que eu caí da cadeira, né? Eu estava assim no escritório, ela disse assim, eu vou, vai, quase que eu levo atrás, assim, porque, assim, ela era uma ídola, é ainda, né? Mas agora já é uma pessoa mais próxima, uma pessoa que eu tenho um contato próximo, mais uma amiga, né? Mas nesse período ela era somente o suprassumo né, imagine um ídolo da minha área de atuação, para mim era ela. Então eu fiquei assim impressionada quando ela topou, e não só topou, como divulgou, compartilhou, se mostrou uma pessoa altamente empática. Então, às vezes as coisas vêm de onde a gente menos espera, né? Às vezes a gente espera assim que um amigo faça isso por você, que indique, que compartilhe, que fale bem de você, que te chame para o processo, mas isso não acontece. E aí, quando você menos espera das pessoas menos prováveis, aí você vê um apoio, um compartilhamento, um incentivo, uma coisa assim que eu fiquei realmente impressionada, porque não esperava, né? Porque a gente espera desses grandes nomes, né, um ego gigantesco, né? Mas ela realmente surpreendeu de forma positiva. E assim a gente foi, e hoje, assim, eu estou muito feliz, porque esse ano eu botei meu objetivo
tentar ser conhecida fora do Brasil, e já consegui 2 palestras em Portugal, né? Já tenho 2 livros lá também sendo divulgados, e vai ter um lançamento em setembro, né? Então, eu estou muito feliz. E teve um momento assim que eu disse, bom, muito legal tudo que eu fiz até agora, mas eu estou sentindo no meu coração, Raquel sabe que a gente já conversou sobre isso, que eu preciso empoderar, inspirar e falar com outras mulheres que tudo isso aconteceu na minha vida, só aconteceu tudo isso na minha vida quando eu mudei a minha mentalidade. E isso só aconteceu porque eu comecei a estudar sobre o tema, comecei a aprender, e isso aí casou muito com o meu otimismo, minha positividade, e aí eu comecei a entender por que as coisas aconteciam, porque me chamavam muito de poliana, né? Tava desgraça acontecendo e eu pensando, mas veja que coisa positiva isso aqui. E muito tempo as pessoas me criticaram por isso, né? Diziam que eu era fora da realidade, vivia num mundo paralelo, mas foi exatamente isso que me trouxe até aqui, e depois eu descobri que isso nada mais é do que uma mentalidade, né, positiva. E com o tempo eu fui descobrindo mais e mais e mais coisas, e como alguém falou, que eu não me lembro mais quem foi, que conforme, acho que foi Raquel, conforme você vai caminhando, vão vindo setas assim, dizendo, vá por aqui, faça isso, veja isso, e o universo se comunica de várias maneiras, né? Se você estiver alinhado direitinho, você vê assim claramente a comunicação, não só por pessoas, como o Raquel comentou, mas de outras formas, como números, como coincidências, enfim, é a comunicação de tudo que é jeito quando você está aberto para perceber. Então, agora, Raquel disse que mudou aos 40, né? Agora, aos 50, eu estou mudando também. E quero fazer essa parte de ensinar realmente essa mudança de mentalidade para outras mulheres, dizer para elas que elas podem, dizer para elas que é possível, e ensinar como foi que eu fiz. Porque, assim, se tem uma história assim inacreditável, realmente, às vezes nem eu acredito, às vezes, na minha história. Tem uma história inacreditável que eu conheço, realmente a minha, né? Então, eu quero muito usar essa minha história para dizer para elas que se eu conseguir, né? Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue de verdade, porque a minha vida realmente daria uma série, né? Daquelas bem dramáticas, né? Mas creiam que eu passei por ela rindo o tempo todo, dando risada da desgraça, coisa desgraçada acontecendo. Carol tá aí que não me deixa mentir. A gente ria, fazia piada, né? E seguia, porque se não fosse assim, realmente, talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história. Então é isso, eu queria agradecer vocês. Vou fazer uma fotinha nossa agora, bem lindas. Eu queria falar só uma observação aqui. Eu sou suspeita, né? Para falar, porque minha mãe, né? Meu orgulho da vida inteira. Não tem como fugir disso. Eu me inspiro muito nela, me espelho muito, de verdade. Eu passei também por algumas transições de carreira e vemos aqui agora um bloqueio de crença, um desbloqueio, na verdade, né? De crença ao vivo. Ela disse a idade, gente. Foi. Não, na verdade eu tenho 30, né? Qualquer coisa parecida, diferente disso é história. É isso. Entenderam agora o que eu tô falando? É isso aí. É sobre isso. É isso. Então, assim, esse é, inclusive, uma das coisas, das questões que a gente, quando entende de mentalidade, a gente também entende por que a gente não ficar falando muito a idade dá certo. Né? Vamos falar sobre isso. Então, gente, eu queria agradecer de verdade. Vamos fazer a nossa foto. Lindas. Deixa eu ver se todo mundo ficou de olho aberto, que é importante, né? Menos Carol, que está assim. Todas lindas, todas lindas. Gente, muito obrigada, meninas, por vocês estarem aqui, por terem aceitado. Deixa eu falar o nome das que não puderam vir, né? Porque, afinal de contas, elas não estão aqui, mas estão no livro. Então, vamos fazer uma ordenzinha alfabética aqui para mencionar as outras maravilhosas que estão com a gente. A Adriana Rodrigues, que está aqui. Anastácia Amaral, que está em Portugal, não pôde vir hoje, lá 4 horas mais tarde. Andréa Maia, que está aqui com a gente. Brenda Belo, Karina Poani, Carol Melo, Débora Castro, que está aqui, Carol está aqui, Isabel Melo, Luciana Campos, Luciana Vidal, Maíra Ristig, Manu Asfora, Michele Villanova, Patrícia Freire,
Paulinha Batista, Poliana Veríssimo, Raquel Pérez, Solange Marcan, Tarsila Pacheco. Com certeza as histórias estarão maravilhosas. Não vejo a hora de publicar nosso livro e vamos conversar para a gente fazer um lançamento presencial, que eu acho que vai ser incrível. E quero agradecer a vocês mais uma vez e me despeço aqui. Boa noite, boa para todos que estão aí acompanhando e para os que virão, né, depois, e fiquem bem à vontade para fazer comentários, né, para contribuir da forma como vocês quiserem. Depois nós vamos ler tudo, né, que vai estar aqui no YouTube do Editora Império. E até a próxima edição. Se você tiver uma história incrível para contar, entre em contato com a gente. Beijo, até a próxima.